Ok, vamos começar. Hoje a gente vai colocar o maior super-herói de todos os tempos em julgamento. Mas olha, não num tribunal qualquer aqui da Terra, e sim no próprio inferno. Preparem-se porque esse é um experimento mental que coloca um mito moderno contra uma obra-prima da literatura medieval. A pergunta que a gente vai explorar aqui não é só por diversão, não. É um verdadeiro choque de mundos. De um lado, temos o ideal de altruísmo, de sacrifício do Superman. Do outro, a estrutura moral rígida, inflexível do inferno de Dante. Qual dos dois vai prevalecer? O que a gente vai fazer aqui é atuar como uma espécie de detetive teológico. Vamos usar as leis super estritas do universo criado por Dante Alighieri lá no século XIV para descobrir o destino eterno de Kal-El, o último filho de Krypton. Para entender o destino do Superman, primeiro a gente precisa entender as regras do jogo. E no Inferno de Dante, as regras são absolutas. Elas são implacáveis e foram escritas, digamos assim, por uma mão divina. E é importante deixar isso bem claro. Nesse universo, o inferno não é uma metáfora para o sofrimento, é um lugar real, geográfico. E o juiz supremo? Ninguém menos que Jesus Cristo, o que torna esse caso uma questão de implicações cósmicas. E aqui vem a regra mais importante de todas, a lei que não dá para quebrar no universo de Dante. Fora da igreja, não há salvação. Simples assim. Sem um batismo católico, não importa o quão boa a pessoa seja, os portões do paraíso estão permanentemente fechados. Então, o que acontece quando um alienígena de um planeta distante, alguém que nunca nem ouviu falar de Cristo, entra nesse sistema? Vamos mergulhar nessa anomalia que é a alma do Superman. A alma do Superman é um verdadeiro quebra-cabeça teológico para o sistema de Dante. Ele representa a virtude humana perfeita, aquela bondade natural que inspira todo mundo. Só que falta para ele a única coisa que realmente importa nesse sistema, a graça sobrenatural que só vem através da fé. E isso torna, de certa forma, um santo que não pode ser salvo. Esse resumo aqui detalha bem o problema. As virtudes heróicas dele dão a ele um lugar de honra entre os pagãos, mas a falta do batismo é como um muro intransponível. Ele fica ali, preso entre a própria grandeza e a graça divina que não consegue alcançar. Com todas essas evidências na mesa, um veredito começa a se formar. Para o Superman clássico, o herói, o destino mais provável não é a danação com fogo e tudo mais, mas algo talvez mais sutil e até mais trágico, o primeiro círculo do inferno, o limbo. Mas como a gente pode ter certeza disso? A chave para o destino final do Superman não está em compará-lo com outros heróis que o Dante encontrou em sua jornada. Não. O precedente, a jurisprudência, por assim dizer, para o Homem de Aço, foi estabelecido por uma figura surpreendente, um inimigo nobre e muito respeitado da fé cristã. Exatamente. Saladino, o grande sultão que lutou contra os cruzados, é encontrado no limbo. E por quê? Porque apesar de ser um adversário, sua nobreza, seu senso de justiça e sua misericórdia eram tão lendários que até mesmo Dante, que era um cristão devoto, não conseguiu deixar de admirá-lo. E aqui está o precedente jurídico perfeito. Se Saladino, o nobre sultão muçulmano, merecia um lugar no limbo por causa da sua virtude, então com certeza o Superman, o nobre alienígena que viveu e morreu para salvar a humanidade, também merece. Os dois são forasteiros virtuosos, definidos por suas ações, não por sua fé. Mas ok. Essa é a história do melhor Superman. E quanto às versões mais sombrias, aquelas que caíram na tirania, na violência, para essas o inferno de Dante tem lugares bem mais profundos e sombrios reservados. Então, vamos descer. Para essas versões caídas do herói, o sistema de justiça de Dante é terrivelmente específico. Cada pecado tem uma punição correspondente, projetada para se encaixar no crime com uma precisão poética e, bem, terrível. No Inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. É como se fosse um espelho distorcido, um eco sombrio do pecado cometido. A justiça é poética e perversamente apropriada. Esse princípio é chamado de contrapasso. E aí vem a pergunta que dá até um arrepio. Como se pune um Superman caído? Transformando seus maiores dons, suas forças quase divinas, em suas maiores e mais eternas maldições. Essa é a justiça poética e cruel do inferno de Dante em ação. O Salvador que podia ouvir tudo, agora é forçado a ouvir todo o sofrimento do universo sem poder fazer nada para impedir. Sua força ilimitada se torna um exercício de futilidade sem fim. E sua visão, que podia ver através de tudo, agora só vê a podridão no coração das coisas.
é uma prisão feita de seus próprios poderes. Depois de testemunhar a escuridão que aguarda as versões caídas, é hora de voltar ao nosso sujeito principal. Já exploramos as profundezas, então agora vamos entregar o veredito final sobre o herói que a gente conhece e admira. Esse quadro de evidências final deixa tudo bem claro. Enquanto suas contrapartes malignas são mergulhadas em sangue fervente ou congeladas em gelo por seus pecados de violência e traição, o destino do nosso herói é determinado por algo totalmente diferente. O veredito é o primeiro círculo, o limbo. O Superman canônico não é condenado por maldade, mas sim excluído pela mecânica cósmica. Sua morada eterna é o Nobre Castelo, um lugar de um crepúsculo melancólico, onde ele reside ao lado dos maiores filósofos, poetas e heróis da antiguidade, as almas mais nobres que viveram antes do tempo de Cristo. Não há fogo, não há tortura física. A punição dele é puramente espiritual, é a sentença de existir para sempre com um conhecimento perfeito da beleza e da graça divinas e saber que por um acidente de nascimento ele nunca, jamais poderá alcançá-la. E essa é a ironia final e trágica de colocar o homem do amanhã no mundo de ontem. Ele é o santo sem auréola, o salvador que não pode ser salvo. E isso nos força a perguntar o que realmente define a salvação. São a bondade de nossas ações ou a natureza da nossa fé? O debate, ao que parece, é eterno.